Estamos de volta então com a continuação do texto, com o tema Why Companies Need Less Innovation. Essa aula ela vai ser a aula de conclusão desse texto, que nós começamos há 2 aulas atrás. É um texto longo, já vimos todas as questões. Vamos então concluir essa aula com a tradução do texto. E como sempre eu faço, quando eu perceber aquelas palavras que caem aos montes em texto de língua inglesa, ou que não caem tanto, mas que são importantes que você conheça, eu vou destacando as palavras para você. Acompanhe então comigo a tradução do texto. Why companies need less innovation. Primeiro parágrafo. Perhaps the most popular and misunderstood term of the first decade of the new millennium is innovation. A new stack of books and articles is produced every year asserting the critical importance of innovation for organizations that want to survive, especially during these challenging times. And to a large extent, I agree with that assertion. Unfortunately, most organizations in search of innovation seem to be generating as much cynicism as they are new thinking. Traduzindo, talvez o popular e mais incompreendido prazo da primeira década do novo milênio é a inovação. Uma nova pilha de livros e artigos é produzida todos os anos afirmando a importância crítica de inovação para as organizações que querem sobreviver, especialmente durante tempos difíceis. E, em grande medida, eu concordo com essa afirmação. Infelizmente, a maioria das organizações em busca de inovação parece estar gerando tanto cinismo quanto pensamento inovador. Então, aí ele vem falando, logo na primeira linha, ele traz a palavra misunderstood, que ela tem o acréscimo do afixo, do prefixo mis. Só a palavra understood significa compreendido. Understand, que é outra palavra que cai aos montes no texto, que é a raiz dessa palavra, significa entender ou compreender. Então, aí ele vem falando que o termo, que hoje um dos termos que é mais incompreendido, por isso que ele usou misunderstood, é a inovação. Bem, aqui nós temos também outra palavra que cai demais nos textos, que é esse conectivo, que inclusive a gente viu até em algumas das opções da consideração dos comentários, que é unfortunately. Ele também tem o acréscimo de um prefixo. Se você tirar o un, fica só fortunately, significa felizmente. E o unfortunately significa infelizmente ou lamentavelmente. Ele também está sempre presente em textos. Citando também o perhaps, que é a primeira palavra do parágrafo, que significa também, tem o sinônimo de maybe, que significa talvez. Próximo parágrafo. The problem isn't so much that we're overstating the importance of innovation. It's more about what so many leaders are doing with it. Too many of them are exhorting all of their employees to be more innovative, providing classes and workshops designed to teach everyone how to think outside the box. O problema não é tanto que estamos exagerando a importância da inovação. É mais sobre o que tantos líderes estão fazendo com isso. Muitos deles estão exortando todos os seus funcionários a serem mais inovadores, proporcionando aulas e workshops destinados a ensinar a todos a como pensar mais longe, o ter um pensamento diferente, não tanto tradicional. Aí nós temos a palavra que sofre o fenômeno do estrangeirismo, que é o workshop, que significa as oficinas de trabalho. Próximo parágrafo. They're also doing their best to include innovation on a list of core values, emblazoning the word on annual reports and highway posters, hoping that this will inspire people to come up with new ideas that will revolutionize the long-term
strategic and financial prospects of the company. Aqui nós temos o also, né, que cai demais em textos. Traduzindo, eles também estão fazendo o seu melhor para incluir a inovação em uma lista de valores fundamentais, adornando a palavra em relatórios anuais e cartazes no corredor, esperando que isso irá inspirar as pessoas a gerar novas ideias que vão revolucionar as perspectivas financeiras e estratégicas a longo prazo da empresa. Aí nós temos nesse texto que eu posso destacar para você, é aqui quando ele fala hoping, né, que está no gerúndio, só o hope, que é H-O-P-E, ele é esperar, mas ele não é esperar no sentido de ficar sentado esperando, ele é esperar no sentido de ficar na expectativa. Cai muito em texto de língua inglesa. Continuando. For all the talk about innovation, most executives don't really like that prospect of their people generating new ways to do things, hoping instead that they will simply do what they're being asked to do in the most enthusiastic, professional way possible. So it is no surprise when leaders get pounded for preaching innovation without really valuing it. Para toda conversa sobre inovação, a maioria dos executivos não gosta muito da perspectiva de que seus subordinados gerem novas maneiras de fazer as coisas. Eles esperam, ao invés disso, que eles simplesmente façam o que está sendo solicitado a fazer na mais entusiasmada forma profissional possível. Então, não é nenhuma surpresa quando os líderes são tão criticados por pregar inovação sem realmente valorizá-la. Vamos agora para o subtítulo, Only a Few Innovators, apenas alguns poucos inovadores. O próximo parágrafo diz, What should leaders do? Be more open to new ideas from employees? Probably not. Better yet, they should stop overhype innovation to the masses and come to the realization that only a limited number of people in any company really needs to be innovative. O que os líderes devem fazer? Ser mais abertos a novas ideias de funcionários? Provavelmente não. Melhor ainda, os líderes devem parar a propaganda exagerada de inovação para as massas e chegar à conclusão de que apenas um número limitado de pessoas em qualquer empresa realmente precisa ser inovador. Aí eu vou destacar para vocês o conectivo que cai aos montes, né? Que aqui no texto, better yet, melhor ainda. O better é mais comum. O yet, né, que é o que eu falei que cai muito também, significa ainda. Aí nesse contexto. Continuando. As heretical as that may seem to those who want to believe that innovation is everyone's business, consider that even the most innovative and creative organizations need far more people to be dutiful, enthusiastic and consistent in their work than innovative or creative. Como herético que isso possa parecer para aqueles que querem acreditar que a inovação é um assunto de todos, consideram que mesmo as organizações mais inovadoras e criativas precisam muito de pessoas que serão obedientes, entusiastas e consistentes em seu trabalho, do que inovadoras ou criativas. Aí, nesse parágrafo, a palavra business, né, depois, onde ele fala everyone's business, é uma palavra que até já é absorvida pela língua portuguesa, né? A gente tem nome de curso, já é conhecidíssimo. O everyone, que é a mesma coisa do everybody, né, que significa todo mundo, está se falando de todos. Continuando. Think about a movie set. For every writer or director or actor on the payroll, there are hordes of people who have to be technically proficient, consistent, patient, and disciplined in their responsibilities. If they innovate, the project turns to chaos. Pense em um set de filmagem. Para cada escritor, ou diretor, ou autor na folha de pagamento,
há hordas de pessoas que têm de ser tecnicamente competentes, consistentes, pacientes e disciplinadas em suas responsabilidades. Se eles inovarem, o projeto se transforma em um caos. Essa palavra aí, payroll, é uma palavra importante. Ela significa a folha de pagamento dos funcionários. E aí você viu que essas qualidades, né, que está falando aí, consistent, patient, geralmente todas elas aí eles são cognatos verdadeiros. Já facilita muito aí para você interpretar o texto. Próximo parágrafo. And the most creative restaurant requires the work of a single chef to design a fabulous menu, and dozens of cooks and waitresses and waiters and dishwashers who will do their jobs with commitment, consistency, and dutifulness. If the cooks innovate, consistency is gone, and customers can't rely on what they're going to get. Even a high-tech company doesn't want or need its finance department or sales staff to be truly innovative. E o restaurante mais criativo exige o trabalho de um único chefe de projetar um menu fabuloso. E dezenas de cozinheiros e garçons e garçonetes e pessoas que lavam a louça farão seu trabalho com empenho, consistência e integridade. Se os cozinheiros inovarem, eles perdem a consistência e os clientes não podem confiar no trabalho, no serviço deles. Até mesmo uma empresa de alta tecnologia não quer ou precisa de seu departamento financeiro ou de equipe de vendas para ser verdadeiramente inovador. Essa última expressão aí, né, a última linha do parágrafo, sales staff, é uma expressão que cai muito nos textos que falam de administração, como esse que nós estamos vendo agora. Continuando. What should leaders demand of their people, if not innovation? How about a combination of interpersonal creativity and autonomy, creatonomy? I realize that sounds like a protein drink for bodybuilders. However, what it means is that we need our employees to take complete responsibility to do their jobs and satisfy customers in the most effective and charismatic way possible, but within the bounds of sound business principles. For those who say, well, that's what we mean when we use the word innovation, one needs to realize that it's not what employees are hearing. O que os líderes devem exigir de seus povos, senão a inovação? O que dizer de uma combinação de criatividade interpessoal e autonomia? Creatonomy. Eu sei que soa como uma bebida de proteína para culturistas. No entanto, o que isso significa é que precisamos de nossos funcionários a assumir a responsabilidade completa para fazer o seu trabalho e satisfazer os clientes da forma mais eficaz possível e carismática, mas dentro dos limites dos princípios empresariais. Para aqueles que dizem, bem, isso é o que queremos dizer quando usamos a palavra inovação. Alguém, além de perceber que não é o que os funcionários estão ouvindo. Vamos ver agora o subtítulo The Creatonomy Factor, o fator Creatonomy. Creatonomy is something that thrives in great companies. The world's best airlines, quick service restaurant companies, department stores, and entrepreneurial businesses excel in it. Their employees are passionate and committed and take complete responsibility for their work, consistently turning customers into loyal fans. Sure, they're encouraged to share their ideas about new ways to work, but most of what they are known for is being great at what has already been defined as the product or service that their companies offers. And most leaders I know would take that anyway, even before innovation. Creatonomy é uma palavra que não tem tradução, né, porque é uma junção de duas palavras que eles fizeram, que é a criatividade e a autonomia. É algo que se desenvolve em grandes empresas. As melhores companhias aéreas do mundo, empresas de serviço rápido, de restaurantes,
lojas de departamento e empresas empreendedoras se destacam nisso. Seus funcionários são apaixonados e comprometidos e assumem completa responsabilidade por seu trabalho, de forma consistente, transformando clientes em fãs leais. Claro, eles são encorajados de compartilhar suas ideias sobre novas formas de trabalhar, mas eles são mais conhecidos pelo motivo de serem agradáveis, no que já foi definido como o produto ou serviço que sua empresa oferece. E a maioria dos líderes que eu conheço que adotaria isto qualquer dia, até mais a inovação, até mesmo antes da inovação. Aqui eu gostaria de destacar para você a palavra already, que é um conectivo que cai muito, que significa já. Outra palavra aqui que eu gostaria de destacar para você é entrepreneurial, né? Aí ele está com o sufixo AL, ele é muito visto também só entrepreneur, que significa executivo ou empresário. É uma palavra também que cai muito nos textos, né, de administração e outros textos em geral. Vamos então continuar o próximo parágrafo, diz assim: There is one group of people in an organization that has to exercise the capacity for innovation, regardless of their functional area. That group is the leadership team. Those who are chartered with overseeing a company's various departments from the top are the keepers of innovation. They are ultimately responsible for determining the boundaries of change that are acceptable and, perhaps most important of all, identifying the handful of others within their departments who have the invitation and freedom to innovate. Há um grupo de pessoas em uma organização que tem de exercer a capacidade de inovação. Regardless, independentemente, né, preste bem atenção nessa palavra que ela cai muito, na sua área funcional. Esse grupo é a equipe de liderança. Aqueles que são contratados para a supervisão de vários departamentos da empresa, do topo, são os guardiões da inovação. Eles são responsáveis por determinar os limites de mudança que são aceitáveis. E talvez o mais importante de tudo, identificar o punhado de outros dentro de seus departamentos, que têm o convite e liberdade para inovar. Outra palavra que eu quero destacar é quando ele fala lá do leadership team, né, que significa equipe de liderança. Leader é líder e leadership é liderança. Próximo parágrafo. Therefore, if you're a leader, the next time you think about giving a speech or sending out an email calling for your people to innovate, consider being more specific about what you really want from them. And if you really believe that your organization isn't innovative enough, focus your efforts first on the people at the top. Portanto, se você é um líder, a próxima vez que pensar em dar um discurso ou enviar um e-mail solicitando seus subordinados a inovar, considere ser mais específico sobre o que você realmente quer deles. E se você realmente acredita que sua organização não é inovadora o suficiente, concentre seus esforços primeiro nas pessoas que estão no topo. Aqui, esse conectivo logo no início do parágrafo, therefore, importantíssimo, né, que significa portanto. Memorize também esse conectivo porque cai aos montes, não só nos textos, mas também em questões. Gente, aqui nós terminamos, né, finalmente a resolução desse texto com o comentário das questões, que levou 3 aulas. Se você vai fazer Sesgran-Rio, né, prepare-se, porque geralmente os textos da Sesgran-Rio são longos, ok? Mas tem aí as dicas que podem ajudar, né, você a como resolver. E com a prática de exercício também você vai tendo a habilidade, né, porque não adianta apenas o aluno se concentrar em dicas. Ah, eu tenho essas dicas, eu vou usar essas dicas e eu vou me dar bem. Não, algo essencial é a prática de exercícios. Porque com a prática de exercício você adquire a habilidade e adquire também vocabulário.
Aqui estão, nós a gente está encerrando essa aula no momento. Encontro então você na próxima aula. Tudo de bom.